Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 19 de maio de 2025, nosso devocional diário está em Romanos, capítulo 3. Que capítulo! Paulo, ele já tinha falado acerca da depravação humana, do quanto estamos longe, e ele começa o capítulo perguntando qual é a vantagem. Qual, pois, a vantagem do judeu, de ser judeu? E ele mesmo responde muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então Paulo está dizendo que sim, ser judeu há uma vantagem. Os primeiros a receberem a palavra, o povo que foi escolhido e que foi sustentado por Deus ao longo de toda a história, foi o povo judeu. Vamos lembrar que Deus, ele chama Abraão em dado momento da história e ele conserva o seu povo, ele conserva através da descendência de Abraão, ele conserva naqueles momentos depois que aquele povo está ali no Egito, ele conserva depois que o povo sai do Egito, vai até a terra prometida, mesmo debaixo de toda aquela rejeição, aqueles erros daquele povo, Deus os conserva. Deus conserva o povo judeu, mesmo durante aqueles períodos da monarquia, onde muitos reis fizeram o que era errado, e ele conserva até a chegada de Jesus Cristo. Mas alguns foram incrédulos, e aí Paulo, ele antecipa alguma pergunta de alguns dos irmãos, e ele diz no versículo 3, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? E ele mesmo responde também, de maneira nenhuma. Ou seja, a incredulidade de alguns não vai invalidar aquilo que Deus disse. Deus é verdadeiro, o homem vai cometer as suas falhas. Então, que nós confiemos em Deus plenamente, foi o que ele fez até a chegada de Jesus Cristo, aonde agora ele expande o seu amor, a sua graça, ele expande a todos os povos aquela promessa que ele fez a Abraão. No fim das contas, ele tinha dito, todas as nações serão abençoadas a partir de ti. E aí Paulo vai começar a dizer, preste atenção, não adianta ser judeu, não adianta ser gentio, infelizmente ninguém é justo. Ele vai dizer dos versículos 9 até o versículo 18, vai ser necessário nós lermos tudo aqui, claro que eu espero que você já tenha lido isso antes de estar me ouvindo. Ele diz assim, pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos a destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja que esse é o estado da humanidade, sejam judeus, sejam gregos, sejam todos os povos estão nesse mesmo sentido. E ele completa no versículo 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo, nessa carta que ele escreve aos Romanos, ele vai falar isso de uma maneira muito especial. Ele está dizendo, todos pecaram, todos estão perdidos, não há como se achegar a Deus por conta própria, não tem quem busque a Deus por conta própria. Claro que entendam aqui, ele está dizendo que é buscar a Deus por quem Deus é. Muitas pessoas vão até Deus em busca de uma bênção, em busca de uma cura, em busca de prosperidade. Infelizmente é isso que tem sido pregado pelas igrejas hoje afora, uma teologia de autoestima, uma teologia de prosperidade, onde as pessoas vão em busca disso ao invés da busca de Deus. Deus é simplesmente aquilo que vai lhes proporcionar o que desejam, mas buscar a Deus verdadeiramente ninguém vai. Então, nenhuma obra, nada de bom que seja feito vai ser trazido para a justificação. Então, ele vai dizer, pelas obras da lei só vem o conhecimento do pecado. É interessante que sim, a lei ou os mandamentos de Deus vão demonstrar que nós somos pecadores, porque quando nós olhamos para os mandamentos, veremos o quão falhos nós somos. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a conclusão no versículo 23. Mas então, como viver? Ele vai dizer no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, diz o versículo de 1 e 26, e ele concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Veja que
Paulo está trazendo aqui a doutrina da justificação, aquela que mostra para nós que sem Deus nada nós podemos fazer. O que é ser justificado? É se tornar justo diante de Deus. A justificação vai nos levar da culpa do pecado, e a culpa do pecado é o que nos leva para o inferno. Jesus, ele é justo e justificador daquele que tem fé. Fé quem? Em Jesus Cristo. Jesus cria a fé em nós e nós vamos buscar a Ele, entendendo que quando chegamos à lei, vemos a nossa falibilidade e vemos, eu preciso de alguém que me justifique, eu preciso de alguém que cumpra a lei por mim, porque eu não tenho condições de fazer isso, e a lei justamente vai nos levar necessariamente para Jesus Cristo. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, pelo amor, pelo favor que Ele nos dá, pela redenção. Cristo nos compra para Ele, nós somos redimidos, comprados por Cristo, pelo seu sangue poderoso. Então o que eu preciso fazer? Você só precisa ter fé em Jesus, entregar a sua vida a Ele. Saber que foi Ele quem fez alguma coisa por você, você não pode fazer nada por Ele, não pode fazer nada em relação à sua salvação, você confiar, ser dependente exclusivamente do Senhor. Lembra-se daquele jovem rico que chegou até Jesus, ele disse, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele estava totalmente errada, ele precisava fazer quem eu devo procurar para ter a vida eterna, e esse alguém é Jesus Cristo. Mas entenda que a lei não é anulada por isso, versículo 21, Paulo deixa claro, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. E a partir do capítulo 4 ele vai argumentar acerca disso. Veja que Paulo está dizendo, a lei não é para ser deixada de lado, o Antigo Testamento não é para ser anulado, o decálogo ou os 10 mandamentos não são para não serem seguidos, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele estabelece a lei, só que agora a nossa ação em relação à lei, a nossa convivência com a lei não é no sentido de fazer a lei para ser salvo, pelo contrário, por sermos salvos, agora nós queremos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por sermos salvos agora nós não adulteramos, nós não roubamos, nós não matamos, nós não cobiçamos. Ou quando isso acontece, nós nos colocamos diante do Senhor pedindo a Ele misericórdia pelas nossas falhas e pelos nossos erros. Temos um santo, um Deus, o Pai Todo-Poderoso, temos a Jesus Cristo a quem possamos nos achegar. Entenda bem, você por conta própria não chegou a Deus. Se você chegou, se você está buscando a Deus, sabe que foi o próprio Jesus Cristo quem lhe alcançou e lhe chamou. Que nós possamos ter essas verdades em nós e viver para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.